Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que grande alegria, meus irmãos. A providência de Deus nos concede a graça de mais um ano estarmos aqui juntos, iniciando esse novo tempo, como fazemos a cada ano, recarregando a nossa alma com esses santos propósitos que Ele nos inspira do céu. Queria, já sem mais delongas, que nós fôssemos introduzidos pelo Espírito Santo de Deus no tema dessa nossa primeira pregação da tarde, com palavras registradas pelo evangelista São Mateus. São Mateus toma nota de uma série de conselhos que o Senhor Jesus dá aos discípulos antes de enviá-los em missão. É com esses conselhos que eu gostaria que nós começássemos esse nosso tempo de oração. Quem tiver com as Sagradas Escrituras em mãos, vamos começar a ler o capítulo 10º de São Mateus, versículos 16 a 22. Mateus 10, 16 a 22. Assim começa o Senhor a série de instruções que Ele dá aos seus discípulos. Eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e açoitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amigos, são palavras que nos enchem de realismo ao saber o que está reservado por Deus para cada um daqueles que querem seguir os passos do Senhor. Vejam como o Senhor é honesto com a gente, como Ele é sincero. Jesus nunca nos enganou com promessas fáceis. Jesus não mente. Jesus não nos promete uma vida cômoda. Ao contrário, o Senhor é sempre muito preciso nas suas palavras quando Ele diz que segui-lo não é fácil, que a porta é estreita, que é necessário assumir a nossa cruz cada dia. Quantas vezes os homens fazem promessas fáceis de um cristianismo que não é o cristianismo real. O cristianismo real, aquele ensinado por Cristo, o único caminho, verdade e vida, é um caminho feito de dificuldades. E o Senhor nunca nos enganou. Sempre foi muito sincero. Às vezes nós nos decepcionamos, nos frustramos porque a gente forja uma imagem do Evangelho que não é a imagem real. Por isso é importante a gente voltar às fontes, a gente voltar à Escritura, a essas palavras que o próprio Espírito Santo deixou plasmada para que a gente não se esqueça, com o passar do tempo, que elas permanecerão para sempre. Passarão o céu e a terra, porém minhas palavras jamais passarão. E essa série de advertências que o Senhor vai dando, essas que acabamos de ler, elas serão aplicadas em toda a história da igreja. Elas valeram para aqueles primeiros discípulos e valem para os discípulos de todos os séculos. Tudo isso é o que espera aqueles que querem ser fiéis aos passos do Senhor. Sempre haverá, meus amigos, sempre haverá, ao longo da história, uma tensão entre a igreja e o mundo, porque o mundo nunca vai compreender os caminhos de Deus. Quando não forem as perseguições, vai ser
a indiferença, a incompreensão do ambiente, mas seguir o Senhor sempre vai custar. Ele foi sinal de contradição, nós também seremos. Nós não podemos transigir com certas situações mundanas, ainda que elas estejam de moda, nós não podemos transigir. Por isso, sempre a nossa vida vai ser guiada por meios de heroísmo e de traições. Nós sempre caminhamos entre esses dois extremos. O extremo do heroísmo, o heroísmo dos santos e a traição dos covardes. E nós queremos fazer parte desse primeiro grupo. É por isso que nós estamos aqui. Mas atenção a essas advertências do Senhor. Porque quando o mundo começar a aplaudir a igreja, quando as pessoas que não querem seguir os passos de Cristo começarem a elogiar a nossa conduta e elogiar a igreja, mau sinal. É um sinal claro de que possivelmente a gente esteja pervertendo a nossa fé. Vamos seguir. Eu gostaria que, entre todos esses conselhos que o Senhor nos dá, que nós elencamos aqui com São Mateus, nós nos detivéssemos na palavra final que encerra essa série de instruções. E a palavra com a qual o Senhor conclui essas instruções é essa frase: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é importante a gente se deter nessa palavra, porque muitas vezes as nossas pregações, as nossas preocupações pastorais giram em torno do tema da conversão. A gente tem que ver o que fazer para atrair as pessoas que não abraçaram a fé. As pessoas que não conhecem o cristianismo, que não conhecem o amor de Deus, como levar as pessoas à conversão. E é uma preocupação importante. A igreja não pode abrir mão disso. O discurso do Evangelho nunca pode ser um discurso aguado que ignore o desejo do Senhor de lançar o fogo do seu amor em cada coração humano. A igreja existe para converter as almas a Deus. A igreja não existe para pregar uma fraternidade à custa de que nós abramos mão do Evangelho ou que a gente renuncie à nossa missão confiada unicamente a nós de levar cada alma a Cristo. A igreja nunca vai descansar enquanto houver uma alma nesse mundo que não tenha se convertido a Jesus. A gente não pode ficar nunca tranquilo com isso. Portanto, o discurso da conversão, o desejo de pregar o Evangelho para que as pessoas se convertam e façam parte da nossa família, é legítimo e necessário. Mas talvez algo que fique de lado é a preocupação com aqueles que já se converteram. A preocupação comigo e com você, para que a gente persevere em nosso caminho. Porque não basta dar um sim inicial. É verdade que nós já demos um passo muito grande na nossa vida. Nós já abraçamos a fé. Isso é um passo gigantesco na nossa história. Podíamos estar perdidos em tantos caminhos, mas o Senhor nos deu a graça imerecida de fazermos parte da Igreja Católica. Já somos católicos, isso já é algo extraordinário. Mas não basta estar aqui na igreja. É necessário aprender a perseverar, ir até o fim. A perseverança dos católicos é um tema do qual nós não podemos abrir mão. E estamos falando aqui da tua perseverança e da minha. E por que é importante determos nesse tema? Porque é da perseverança que depende a nossa salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Disso depende o nosso céu, de manter a nossa fidelidade até o último dia da nossa vida. E nem eu nem você podemos dar por suposto que o fato de sermos hoje católicos nos dá a garantia de morrermos católicos. Não podemos entrar aqui nesse modo automático de pensar que o fato da gente ter abraçado a fé vai fazer com que a gente necessariamente viva essa fé até o último dia de nossas vidas. Ontem nós celebramos um santo, o nascimento na carne de um santo, dia 9 de janeiro, nascimento de São José Maria Escrivá, que vai nos acompanhar aqui ao longo dessa pregação.
Ele tem uma frase lapidar sobre esse tema que nós falamos agora. Diz assim: a conversão é obra de um instante. A santificação é tarefa para toda a vida. E é dessa santificação que nós estamos falando aqui. Já perceberam que a igreja é muito prudente em não canonizar ninguém em vida? Nenhuma pessoa foi canonizada antes de morrer. Às vezes a gente convive com alguém muito santo e a gente já no coração considera, olha, fulano de tal é muito santo. Muitos de nós pegamos aqui, por exemplo, ainda em vida, Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa, que praticamente já era canonizada pelo senso comum dos fiéis. Mas a igreja não canonizou, só depois que morreu. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja é sábia. E sábia o suficiente para saber que enquanto houver respiro, há a possibilidade da gente desertar da nossa fé. A possibilidade da gente abandonar o nosso caminho. E a igreja só canoniza a pessoa depois de morta e bem morta, porque a canonização não é imediata. A igreja tem que ter certeza de que aquela pessoa não vai pecar mais, que realmente está no céu. A conversão é obra de um instante. A santificação é tarefa de toda a vida. Permita-te perguntar, quantos anos você tem de igreja? Quantos anos você tem de fé? 15, 20 anos desde que você se converteu, desde que você abraçou a fé? 30? Já nasci na igreja católica e permaneço nela. A resposta aqui seria tão variada como o número de pessoas que está nos ouvindo, que está nos vendo. Mas imaginemos, meus irmãos, depois de tantos bonitos anos, de 20 anos, de 30 anos servindo a igreja, buscando o Senhor, imaginemos você terminar a sua vida como um herege, como um apóstata, como alguém que renunciou à fé. Que triste passar a vida inteira na igreja e no final dela você terminar renunciando à sua fé, terminar como um ateu. Tantos anos de padre, tantos anos de vida consagrada e terminar de forma tão triste. Quantos de nós conhecemos pessoas que passaram por nossos caminhos assim, que eram modelos para nós, que arrastavam tantas e tantas pessoas para Deus e hoje se perderam de forma tão feia? Não nos esqueçamos, meus amigos, que Judas era bispo, era um dos apóstolos e terminou tirando a sua própria vida. Não nos esqueçamos que Lutero era sacerdote. E assim com eles, tantas e tantas pessoas que tiveram uma vida de relação com Deus, mas terminaram de forma tão triste a sua existência aqui na terra. Eu e você queremos morrer como Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa tão perseguida, inclusive por membros da igreja, no dia 15 de outubro de 1582, na cidade de Alba de Tormes, na Espanha, ela dá seu último suspiro dizendo assim: no fim, morro filha da igreja. Que glória morrer assim, meus irmãos. Que glória morrer como filho da igreja. Mesmo que durante o nosso caminho a gente tenha se perdido algumas vezes, tropeçado, levantado uma e outra vez, mas no último suspiro a gente dizer: eu morro católico, eu morro filho da igreja, nada pôde me separar desse caminho, eu morro fiel ao Senhor, mesmo com tantas infidelidades na minha história. Morro filho da igreja. É isso que nós queremos, porque só esses alcançam o céu. Quem perseverar até o fim será salvo. Vai nos ajudar aqui outra frase de São José Maria: começar é de muitos, perseverar é de santos. Que a tua perseverança não seja consequência do teu primeiro impulso, fruto da inércia, que seja uma perseverança refletida. É sobre isso que nós vamos meditar. Que a tua perseverança não seja consequência cega do teu primeiro impulso, fruto da inércia. O que é inércia, meus irmãos? Vocês vão lembrar ou não do tempo que estudaram física lá,
com a tia Bebel, no ensino médio. Lá se ensinou a primeira lei de Newton. Lembra aquela que você achou que nunca ia servir para nada, e eu também achei? Pois bem, pelo menos para essa pregação ela vai nos ajudar, ela vai nos orientar. Newton dizia no Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, a sua obra clássica, acerca da sua primeira lei, a conhecida como o princípio da inércia. Ele dizia o seguinte, e esse ponto vai nos ajudar a fazer uma reflexão espiritual. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Ou seja, projéteis continuam em seus movimentos, desde que não sejam retardados pela resistência do ar ou impelidos para baixo pela força da gravidade. Traduzindo tudo isso que ele quer dizer, meus irmãos, se você coloca um corpo em movimento, em linha reta, e não há nenhuma força contrária a esse corpo, nem de frente, nem de lado, nem a força da gravidade, qualquer que seja, esse corpo vai continuar em movimento infinitamente e não vai parar nunca. Se não há resistência e você coloca um corpo em movimento, ele não para, ele vai continuar em movimento por todo sempre. Pois bem, isso aqui não pode valer para a nossa vida espiritual. Há pessoas que pensam sim, que pelo fato de terem dado um sim inicial, de começarem a entrar em movimento, o movimento da fé, o movimento da entrega a Deus, elas vão continuar assim indefinidamente por toda a sua vida. Olha, agora é só deixar fluir que a vida vai me levando e eu vou alcançar o céu. Isso não vale para a vida espiritual. Essa pessoa que dá o sim inicial e entra em piloto automático, pensando que agora a própria vida vai conduzi-la até o céu, até a perseverança final, ela vai se perder no caminho. Isso não funciona para a vida espiritual por causa de duas razões. Primeira, porque existem forças contrárias a nos deter no caminho. Por um lado, nós desejamos o céu, nós queremos seguir em movimento, mas existem forças contrárias que nos impedem de continuar o nosso caminho, que nos impedem de perseverar. E segundo motivo, porque o caminho para o céu não é uma linha reta. O caminho para o céu não é contínuo. Ele contempla algumas variações de percurso. Por isso que aquele sim inicial é incapaz de manter-nos no caminho. E é por isso que na vida espiritual ninguém fica parado. Entendam isso, meus amigos. Guardem no coração. Na vida espiritual, ninguém fica parado. Ou você anda para cima o tempo todo, ou você regride e vai se afundando cada vez mais. Mas ninguém fica parado. Ou você progride, ou você regride. Na vida espiritual, ninguém fica estagnado. Mas como assim? Olha, eu já faltei algumas missas, eu já deixei de ir à missa e não aconteceu nada. Quantas vezes eu já cheguei a abandonar a oração e nem por isso eu perdi a fé. Olha, deixei de rezar, deixei de buscar a Deus em determinado momento da minha vida e não aconteceu nada. Continuei perseverando. Meus irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você deixa de lutar, e lutar significa se empenhar para rezar, para fazer sacrifício, para vencer o seu homem velho, para fazer a oração mesmo sem vontade. Quando você deixa de lutar, você começa a viver de reservas espirituais, das reservas que você acumulou. Mas passado um tempo, essas reservas acabam e você vai começar a viver de trapaça, de mentiras. Quando as reservas acabam, você começa a viver a falsidade na sua vida e aí, para se afundar, muito fácil. Como diz a Escritura, o cão volta sobre o seu próprio vômito. Quantas pessoas caminhavam tão bem na igreja e por deixarem de caminhar, começaram a se tornar pessoas piores do que elas eram antes. Quantas vezes? Isso pode ter acontecido até com você. A gente deixa de rezar
a gente deixa de buscar o Senhor e a gente se torna pior do que era antes da nossa conversão. Na vida espiritual, ou você caminha para frente, ou você inevitavelmente volta para trás e se perde. O segredo, meus amigos, justamente para que a gente viva uma vida espiritual intensa, uma luta pela santidade, é não deixar rolar. Não deixar que a vida vá nos levando, nos conduzindo automaticamente. É necessário tomar o leme da nossa própria existência. Nós falamos aqui daqueles que se deixam levar por uma espécie de pastoral da manutenção, que acha que ser católico é fazer uma série de práticas de piedade e que isso já está fazendo com que ele cumpra o seu papel. Ele toca a sua vida e entre as atividades que ele realiza, ele tira um tempinho para rezar, um tempinho da semana para ir à Santa Missa, mas aquilo não tem incidência nenhuma na sua vida real. Não sei se erraria, mas temo dizer que não, que a maioria dos católicos vivem assim. E dos católicos que querem alguma coisa, porque muitos de nome nem sequer vão à missa dominical, não se confessam, mal fazem oração. Alguns fazem isso, fazem oração, se confessam, não sei, uma vez por ano como manda a igreja, fazem um pouco de oração diária, mas aquilo não tem incidência na sua vida, não há uma tensão para o céu. Parece que eles vivem uma espécie de manutenção, eles se contentam com aquilo. E, meus irmãos, contentar-se com a rotina é pouco a pouco assassinar a nossa vida espiritual. Porque a rotina é o sepulcro da vida interior. A rotina tem a capacidade de matar a vida espiritual da nossa alma. A gente precisa lançar todos os dias fogo nesse amor de Deus, para que ele continue aceso, senão ele vai se apagando. Isso vale para a relação com Deus. Isso vale também quando a gente pensa, por exemplo, na fidelidade de um casal que se ama. Se um casal que se ama não se conquista todos os dias, se não renovam o fogo desse amor, eles entram na rotina, e a rotina é capaz de matar também o amor de um matrimônio. A rotina acaba com tudo em nossa vida. Não é sem razão que uma das traduções latinas da palavra amor é o verbo deligere, né? Deligere, da onde vem a palavra diligência, significa também em latim amar. Né? Amar, deligere. Né? O que significa diligência? É aquela pessoa que persegue algo, aquela pessoa que se empenha em algo, a pessoa que busca, porque o amor necessita disso. O amor necessita de empenho, o amor necessita de conquista, o amor necessita de luta diária para que esse fogo não diminua e não se acabe. E é por isso, meus amigos, que o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Assim diz o Senhor. Está lá em Mateus 11, versículo 12. O reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Ou seja, para se chegar ao céu, é necessário empenho, é necessário luta, é necessário corresponder com a graça de Deus. Por isso que a gente dizia que precisamos de contínuos começar e recomeçar, levantar uma e outra vez, a cada queda um novo recomeço. E daí dizemos ao Senhor, nunc cep, agora eu começo. Todos os dias da nossa vida a gente precisa dizer isso, agora eu começo. E de recomeços em recomeços, e de contínuos começar e recomeçar, a gente vai tecendo a trama da nossa perseverança. Vejam que a perseverança não é consequência inevitável de um sim inicial, mas ela é tecida por contínuos começar e recomeçar. A cada queda um recomeço, e levantar uma e outra vez. Daí que se diz aquela frase que se tornou até um pouco clichê, mas ela tem um significado teológico muito profundo, que diz assim, os santos são os pecadores que não desistiram de lutar. Aqueles que não desanimaram, que não ficaram à margem do caminho, mas se levantaram a cada queda. Que souberam dizer, agora eu começo, diante de cada fragilidade. Entendamos então, meus amigos, que se a gente quiser chegar até o fim, se a gente quiser chegar até o céu, é necessário desligar o modo automático. Em outras palavras,
Eu e você precisamos ser protagonistas da nossa vida. Eu e você precisamos assumir um papel de protagonismo da nossa existência. Vejam que palavras bonitas de São João Paulo II. Todo homem recebeu a tarefa de ser artífice da própria vida. De certa forma, deve fazer dela uma obra de arte, uma obra-prima. É claro que o protagonismo maior da nossa existência deve ser totalmente entregue ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem modela a imagem de Cristo em nós. Mas esse mesmo Espírito quer que nós colaboremos com a sua graça, para que Ele possa realizar essa obra nova, essa obra de santificação em todos nós. E o que significa então assumir o protagonismo da nossa vida? Em primeiro lugar, entender que as circunstâncias familiares, as circunstâncias sociais, tudo isso influencia o nosso caráter, mas não são determinantes na nossa vida. Também os fatores genéticos, né? A nossa constituição corporal, tudo aquilo que nós recebemos e que nós não buscamos, mas nos foi dado, tudo isso é verdade, influencia a nossa vida, orienta de algum modo a nossa existência, mas nada disso é capaz de tirar a nossa liberdade. A liberdade de fazer com a nossa vida aquilo que a gente quer. E por que nós estamos falando isso? Porque muitas pessoas se justificam no contexto da sua história. Eu não consigo isso porque eu não tive essa condição na minha família, porque aconteceu aquilo outro, porque a minha constituição genética é assim, assado. Meus irmãos, todos nós somos influenciados por diversos fatores. E é verdade que na tua história, assim como na minha história, a gente já passou por momentos difíceis, que machucaram, que de alguma forma nos desorientaram no caminho, mas nada disso é determinante, porque o Senhor não nos tirou o dom da liberdade que Ele nos deu. No fundo, mesmo diante de tantas circunstâncias, eu sou livre para dizer ao Senhor, eu quero que Ele realize em mim a sua obra. Não arrumar desculpas nesses contextos que giram em torno a nós. Mas eu sou assim, mas eu nasci assim, são meus defeitos, é porque eu sou fleumático, é porque eu sou melancólico. Não, é porque você não tem caráter. É porque você não quer se converter e fica se justificando no seu temperamento. Esse é o teu temperamento? Sim, a graça de Deus não te falta. Por que você não é santo? Por que eu não sou santo? Porque nem eu e você tomamos vergonha na cara. O problema não é o temperamento. O problema não é porque eu nasci assim, porque eu nasci assado. O problema é porque nem eu e você queremos de verdade ser santos. Porque o dia que a gente quiser de verdade, meus irmãos, a graça de Deus não nos falta. O que os santos tinham e eu e você não temos? Os santos tinham a Eucaristia, nós temos. Os santos tinham a confissão, nós temos. Os santos tinham a palavra de Deus, nós temos. Os santos tinham a pregação da igreja, nós temos. O que eles tinham e eu não tenho? A falta de decisão, de querer de verdade. E talvez seja isso que nos falte. Senhor, convertei-me, ainda que seja paulada. Vamos pedir ao Senhor essa graça, ainda que seja força, Senhor, convertei-me, que eu queira querer de verdade, e não justificar-se nesses contextos que estão em torno a nós. E meus irmãos, nesse caminho de santidade é importante saber que nós não somos iguais. Está se falando tanto ao longo desse acampamento sobre o tema da originalidade. Originalidade. E de fato, o Senhor nos criou, cada um de nós, como pessoas únicas. Únicas e irrepetíveis. Por que isso é importante? Porque é muito relevante na nossa vida espiritual a gente saber que cada um tem um caminho diferente para chegar até Deus. Na história de São José Maria, existe um momento logo depois da Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil Espanhola que durou entre os anos 1936 e 1939, foi uma perseguição terrível, morreram muitos e muitos cristãos ali. Logo após a Guerra Espanhola, São José Maria encontrou em uma cidade um cartaz que dizia assim: cada caminhante siga o seu caminho. Cada caminhante siga o seu caminho. E ele entendeu, olhando essa frase,
exatamente isso. Cada alma vive a sua própria vocação de modo muito pessoal, com a sua própria marca, com as suas próprias características. Cada pessoa é autora principal da sua história de santidade. Cada pessoa tem um selo distintivo na configuração de qualquer faceta da sua existência e da sua personalidade. Portanto, nós não podemos deixar-nos levar pelos fatos. É preciso que eu e você encontremos o caminho personalíssimo que o Senhor escolheu para mim e para você, e é irrepetível. Você é único. Você é único para Deus. E com a consciência de que nós somos únicos, nós precisamos nos esquivar daquele chamado comportamento de manada, que é tão próprio da juventude. E o que significa esse comportamento de manada? O comportamento daquelas pessoas que querem se pautar na opinião da maioria, de uma forma cega, sem refletir qual a vontade de Deus para ela. A maioria faz assim, eu também devo fazer. Está na moda, eu entro na moda. Só que, meus irmãos, se a gente for viver assim, a gente se perde, não chega a lugar algum. Porque o que deve pautar a nossa vida não é a opinião da maioria, é a vontade de Deus sobre cada um de nós. Não se trata aqui de sermos diferentões, né? O católico tem que ser diferentão de todo mundo. Não se trata disso. Mas se trata de saber que o Senhor tem um caminho único só para mim. Que o meu caminho não é o caminho dele, não é o caminho dela. O meu caminho é único que o Senhor escolheu para mim desde toda a eternidade. E o mais importante é perscrutar qual a vontade dele para a minha vida. É claro, isso exige de nós muita maturidade. Maturidade para que a gente se imponha diante das situações que algumas vezes vão nos deixar mal com os demais. Quantas vezes a gente vai ter que se impor e dizer, eu não concordo com isso, eu não aceito, eu não vou me deixar levar pelo espírito da manada. Porque quem me leva é Deus. E isso, claro, complica a nossa existência. Porque algumas vezes nós vamos perder alguns amigos. Algumas vezes a gente vai ficar mal com membros da nossa própria família. Mas é importante lembrar aquilo que os apóstolos nos ensinaram. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Quem você quer obedecer? A tua consciência diante de Deus ou a tua fama diante das pessoas? Às vezes a nossa fama fica queimada com as pessoas porque a gente não quer se queimar diante de Deus. E é muito mais importante sermos coerentes diante do Senhor do que diante dos homens. E se a gente perder alguns amigos por causa disso? Meus irmãos, ninguém perde amigos por causa da verdade. Se você perdeu, foi porque esses amigos nunca foram seus amigos. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos levam para Deus. São aqueles que querem a nossa santidade, que querem o nosso bem. Se alguém ficar mal porque eu quero ser fiel a Deus, essa pessoa não me ajuda e não deveria estar ao meu lado. Isso é inevitável, nós falávamos no início. Principalmente nesse nosso mundo que quase não há lugar mais para Deus. É claro que o nosso comportamento, se a gente quiser ser coerente com a nossa fé, vai chocar, inevitavelmente. E é bom que seja assim. E o contrário, quem quiser agradar muito os homens, vai terminar desagradando a Deus. Nós precisamos escolher quem nós queremos agradar. Caríssimos, de uma palavra, discernimento. Discernimento. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E num universo como o nosso, de tantos influenciadores, é a palavra do momento, né? Influenciador. Um universo como o nosso, de tantos influenciadores, deixa eu te perguntar, quem é que te influencia? Quem é que conduz a tua vida? Quem é que pauta a tua existência? Vejo que nós estamos falando de sermos modelados pela verdade divina e não pela opinião alheia. Isso se refere também aos chamados influenciadores católicos. Muito cuidado, porque há pessoas muito boas que fazem um papel extraordinário de evangelização nas redes sociais, na internet como um todo, mas às vezes o caminho que elas têm
Não é o meu caminho nem o teu. E muitas vezes a gente fica mal porque se compara. Se compara com aquele influenciador, com aquela outra. Ah, a família dele é perfeita, a minha família tem que ser assim. A tua família tem que ser como Deus quer. Muito cuidado com essa comparação que causa tanta tristeza na nossa alma. Quantas vezes nós nos frustramos com a comparação? Cada caminhante siga o seu caminho. Por que existem tantos santos e tão diferentes na igreja? Porque Deus quer mostrar, e a igreja nos mostra como boa mãe, que há lugar para todo mundo. Dentro do único caminho que é Cristo, nós podemos viver o Evangelho de tantos e tantos modos diferentes. Não precisamos uniformizar a nossa fé, e é tão bonita a catolicidade da igreja, né? No essencial, unidade; no acidental, liberdade. O teu caminho não é necessariamente o meu. Muito cuidado com essas comparações que deixam a alma tão triste e com esse sentimento de frustração. Eu não consigo viver assim, não é para mim. É claro que não é para você, porque o teu caminho é só teu. É uma questão entre você e Deus. Não se compare. A tua família é a família que Deus te deu. Ah, mas não é igual aquela família redondinha que tem na internet. Meus irmãos, nem tudo que está na internet é o que parece. Mas é a tua família. Para de se comparar. É o teu caminho. Cada caminhante siga o seu caminho. Isso não significa viver um subjetivismo religioso, hein? Um individualismo na fé. Não quer dizer isso. Não se trata de viver num achismo pessoal. Eu acho, eu crio o meu caminho, eu invento a minha fé. Não se trata disso. Mas se trata de aprofundar cada vez mais no conhecimento da verdade revelada, na intimidade com o Espírito Santo por meio da oração, para ouvir a sua voz. O que Deus quer de mim? O que o Senhor está pedindo de mim naquele momento? Seguir as orientações autênticas da igreja, que nos orienta como uma boa mãe. Vejam só, quando a gente fala de que cada caminhante deve seguir o seu caminho, a gente não está falando aqui de viver num mundo de relativismo da fé. Isso é daninho, isso nos faz mal. A fé é una. De São Paulo na carta aos Efésios, que nós temos uma única fé. E essa fé é comum para todos nós. Mas o modo de viver é diferente. Porque o Espírito Santo ele vai com seus carismas, modelando a nossa história como Ele quer. E o que nos garante viver nessa unidade, não se separar do caminho, não me enganar, criando um caminho pessoal e achando que aquilo é vontade de Deus? O que me ajuda é isso. Eu andar com a igreja. Eu me formar cada vez mais, ouvir o que Deus me fala por meio da igreja que me orienta nessas tempestades que nós vivemos de tantas incertezas. É isso que nos dá a garantia da gente permanecer fiéis, firmes, alicerçados na vontade de Deus. Vejam, meus irmãos, o que precisamos então é esse discernimento. Não ficar vivendo ao impulso, ao sabor das opiniões, das modas. Isso passa, as coisas vêm e vão o tempo todo. Mas permanecer firme, constante, caminhando em direção ao céu, sem perder-me no caminho. A questão fundamental aqui é: onde eu pauto a minha vida? Quem me influencia? A quem eu sigo? Como saber essa resposta? Como saber onde eu pauto a minha vida? Fácil. Pergunte a você mesmo. Pergunte a si mesmo. Em que você consome o seu tempo? Como você gasta o seu tempo? O que você tem ouvido? O que você tem assistido? O que você tem lido? Vocês já ouviram aquela expressão que os nutricionistas gostam de dizer? Que você é aquilo que come? Tem muita razão, né? Você é aquilo que come. Se você come um monte de besteira, seu corpo vai ficar também formado por muita besteira. Enfim, ela é verdadeira, vale para a vida fisiológica e de alguma forma também pode ser aplicada à vida espiritual. Você é aquilo que come e a sua alma é aquilo que você ouve. Você é aquilo que você lê. Você é aquilo que você escuta. Você é aquilo que você assiste. Ou seja, o modo que a gente consome o nosso tempo influencia quem a gente é. As coisas não são inocentes.
Se você passa o dia inteiro rodando a timeline do seu celular, vendo vídeos desconexos, ouvindo um monte de bobagem, é claro que a sua alma vai ser assim. Uma alma vazia, fútil, sem densidade. Ao contrário, se eu me alimento de alimentos sólidos, se eu tenho boas leituras, se eu tenho boas músicas, se eu tenho bons filmes que eu assisto, isso vai plasmando quem eu sou. As coisas não são inocentes, meus irmãos. Tudo isso nos forma, tudo isso nos orienta. E se a gente vive num mundo de lama, inevitavelmente aquilo vai também fazer com que a gente se perca e viver ao sabor das opiniões, como canas agitadas pelo vento. Nós não queremos ser assim. Queremos ser homens e mulheres pautados pela vontade de Deus, não pelas opiniões dos homens. E uma palavra: você é aquilo que ama. Você é aquilo que você ama. O que você ama se identifica também com o que você é. Se você tem bons amigos, aqueles amigos vão formar quem você é. Se você ama a Deus, você vai se tornar cada vez mais semelhante a Ele, porque os amantes, eles se assemelham. As pessoas que se amam se tornam cada vez mais um só coração e uma só alma. Com quem você anda? Pense nisso. Se nós queremos perseverar, se nós queremos alcançar o céu, é necessário buscar aquilo que realmente contribui para isso. Ou seja, o que não me ajuda a perseverar não serve para mim. Esse é um critério de discernimento para eu saber o que preciso ter ou não na minha vida. Isso aqui me ajuda a chegar ao céu? Isso aqui me faz mais santo? Meus irmãos, se não te faz, corta. É melhor chegar no céu com um olho a menos do que com os dois e para o fogo que não se apaga. Se isso que você faz hoje, mas é legal, é só uma diversão boba. Não existe diversão boba. Tudo de algum modo nos influencia. E se algo não te impulsiona para o céu, não serve para você. Pede a Deus essa valentia de cortar. Senhor, me ajuda a cortar. Não me serve, não presta para mim. Talvez seja isso que esteja te perdendo. Pequenos fios soltos que a gente ainda não consegue cortar. Porque custa. E é gostoso. A gente não quer perder aquilo de algum modo. O que não me ajuda a perseverar não serve para mim. E precisa ser tirado da minha vida. Meus irmãos, como eu gostaria que nós saíssemos daqui dessa pregação com o desejo de perseverar até o fim. Não nos contentemos por hoje estar na igreja. Que a gente tenha essa consciência dos pés de barro que nós possuímos. A consciência de que a gente pode trair o Senhor a qualquer momento. A consciência de que a gente pode ficar 20, 30, 40 anos na igreja e depois jogar tudo para o alto. Tão bonita aquela oração de São Filipe Neri. Senhor, desconfie de Filipe, porque a qualquer momento ele pode te trair. Nós precisamos ter essa consciência. Senhor, eu sei do que eu sou capaz. E não ficar se apoiando nos anos que você tem no seu currículo, hein? Eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos. Você pode ser padre e queimar no fogo do inferno. Que duro isso, meus irmãos. Com que temor e tremor eu falo essa palavra. Nós podemos estar a vida inteira ao lado de Deus e no último suspiro a gente jogar tudo para o alto. Senhor, desconfie de Filipe, porque a qualquer momento ele pode te trair. E justamente com essa consciência, que não é uma consciência pessimista, é uma consciência realista, a gente precisa todos os dias jogar lenha nessa fogueira de amor. Renovar o nosso sim. Que o teu sim não seja uma consequência inercial daquele sim que você deu lá atrás, mas que ele seja renovado todos os dias. Isso no teu sacerdócio, no teu matrimônio, na tua vida de intimidade com Deus. Todos os dias, um novo sim. Né? Agora eu começo. Um novo dia, um novo momento. E o que ficou para trás? Senhor, o que ficou para trás, o que eu fiz de bem, que o Senhor possa ter em conta. O que eu fiz de mal, eu lanço a tua misericórdia. E para te amar, Senhor, para te amar eu só tenho hoje. E de hoje em hoje,
de fidelidade em fidelidade, a gente vai lutar para alcançar o nosso céu. É verdade que se a gente pensa no amanhã, a gente treme de medo. Santa Teresinha dizia: Senhor, se eu penso no amanhã, eu temo a minha inconstância. Mas para amar-te, eu só tenho hoje. O ontem, a tua misericórdia. O amanhã, a tua providência. Hoje, para amar o Senhor. Agora eu começo. É aqui que a gente se converte. Um novo sim, cada dia de nossas vidas. Peçamos a Santa Maria, nossa mãe, que ela nos guarde sempre no caminho do Senhor e que nós nunca nos separemos dele. Tão pequenos que nós somos, tão infiéis, nós acudimos à infinita misericórdia do Senhor e ao dom do seu Espírito, que é capaz de fazer novas todas as coisas. Senhor, vinde renovar a nossa entrega. Renovai a face da terra e o nosso coração, porque aqui é onde tudo começa. Ajudai-nos a pautar a nossa vida unicamente no vosso querer, na vossa vontade, a conhecer os vossos caminhos, únicos e irrepetíveis para cada um de nós. E amar, Senhor, amar esse caminho que o Senhor escolheu. É a nossa história, Senhor, tão diferente da história dos outros, talvez marcada por tantas feridas, tantas dores, mas é a nossa história, Senhor. É a mais bonita. É a mais bonita porque é a única que temos. Conhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, e por isso vos suplicamos, Senhor, não permitais que nos separemos de vós, que o vosso amor nos detenha, que o vosso amor nos mantenha bem junto a vós, e que nada nesse mundo possa nos separar. Santa Maria, nossa mãe, São José, nosso Pai, que nosso anjo da guarda interceda sempre por cada um de nós, Senhor, para que perseveremos até o fim, e um dia com os vossos santos possamos vos louvar por todos os séculos dos séculos. Amém.